Vou colocar aqui. Ok, então, bem-vindas, bem-vindos todos ao Happy Hour Sistêmico. Esse evento nosso é um evento organizado pela Subcomissão de Direito Sistêmico da OAB de Pinheiros, em São Paulo. Bom, primeiro agradecer muito a presença de todos vocês. Vou brevemente falar de mim e já passo a palavra para a Dani, tá bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Andréa Bussabi Paternosti, advogada, mediadora de conflitos, terapeuta naturopata, que nem a Lucimara estava ali falando, praticante e instrutora de yoga e meditação. Também trabalho como trabalho como guardiã de círculos de mulheres, fazendo oficinas do sagrado feminino. Bom, por muitos anos na minha carreira jurídica, eu busquei criar pontes entre a advocacia e a espiritualidade, algo que não era tão simples, né? A espiritualidade, para mim, já há muito tempo, ela vem manifestada no yoga, pela prática do yoga, né? E eu tentava, de alguma forma, fazer pontes entre essas duas práticas, né? De alguma forma, na minha vida. E dentro dessa jornada, foi com o direito sistêmico, que, ao ser incorporado na minha carreira jurídica, efetivamente me permitiu abraçar a espiritualidade nisso tudo. Então, eu sou extremamente grata, né, por todo esse movimento que a gente está fazendo juntos, do direito sistêmico, né? E, bom, então, vocês podem imaginar a felicidade que eu tenho em falar do yoga nesse universo nosso, né? Vindo até de um movimento dentro da OAB, né? Então, eu me sinto muito feliz em falar sobre yoga aqui. Então, eu faço parte, né, dessa comissão de direito sistêmico da OAB de Pinheiros, como tesoureira, e a Daniele Trecoma, que eu vou passar a palavra para ela se apresentar, é a presidente da nossa comissão. Dani, passo a palavra. Obrigada, Andréa. Assim como você, com a graça de Deus, nasci numa família que já tinha, né, como prática, como filosofia de vida, esse olhar para além da matéria. Então, para mim, eu aterrissei aonde as minhas perguntas, as respostas para as minhas perguntas, elas existiam. Eu não precisei me debater, então foi muita sorte, e ao mesmo tempo que para mim aquilo sempre foi natural, né, natural, de repente a gente vai para a vida, quando a gente vai daí para a escola, e fui para a escola, colégio de freira, e aí eu comecei a ver que para outras pessoas isso não era natural, né, isso era o estranho, né? E, enfim, na minha trajetória e também passando pelo yoga, e a minha mamãezinha linda, querida, que está entrando aqui, também praticante de yoga, muito linda, então ela vai fazer muito sentido que a gente vai bater o papo aqui. Seja bem-vinda, mãe. Então, todas essas coisas que a gente mergulha na energia e que não é uma coisa teórica, que a gente vai praticando e vai sentindo tudo isso nos nossos corpos físico, emocional, né, psíquico, tudo vai acontecendo, não é uma teoria, né? A gente pensa e a gente percebe que isso reflete lá na frente, na vida, no mundo real, material. Oi, Anitta, bem-vinda. Desculpa o atraso, estava trabalhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada.
A Andrea só vai mutar vocês para não dar interferência no som, tá bom? Mas fiquem com a gente com todo o carinho que no final a gente bate papo junto aí, tá bom? Então... que põe no mudo, a Andrea? Põe no mudo aqui, pronto. Tá bom, obrigada. Então, a gente vai vendo o resultado, mas ao mesmo tempo se sente deslocado, né? E entra nesse mundo de convivência e educação e outros grupos, e trabalho e profissão, e muitas vezes aquilo fica desconectado, né? Fica desconectado. Toda essa coisa que para nós a gente sente, a gente entende que acontece, verifica que acontece, mas parece que o mundo não está vendo, ou não, a linguagem é diferente. Eu sinto a mesma coisa que a Andrea falou, a partir do momento que a cultura brasileira, né, se abriu para a cultura de pazes, e isso foi permeando a legislação brasileira, o poder judiciário brasileiro, a partir do Código de Processo Civil novo, Código Civil novo, a lei de mediação, a resolução do CNJ 125 e a entrada do direito sistêmico com essa consciência sistêmica que antes de ser assim, aplicável através da prática com as constelações sistêmicas, esse pensamento sistêmico que vem lá de Frígio Capra, que inclusive tem um livro, né, agora com o Hugo Matei, que é a revolução ecojurídica, que traz essa visão do todo, da interligação de tudo, e de que tudo precisa ser incluído, e se não for, né, se a gente achar que está ganhando sobre o outro, ou sobre a natureza, né, ou que a gente é mais certo do que o outro, ou que partido político é mais certo do que o outro, ou que a visão de um é mais certa do que a outra, quanta exclusão tem aí, e isso, na verdade, você não está ganhando e o outro perdendo, isso está gerando um desequilíbrio que haverá compensação, e todos saímos perdendo no final da história. Então, quando entra toda essa consciência na cultura do Brasil, e entra o direito sistêmico, e aquilo encaixa no meu coração, eu falo, aqui eu tenho um lugar, aqui tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu sou, acontece, e é livre para acontecer. E que grandioso a OAB, né, se abrir para isso. Então a gente fala, né, existe amor na advocacia, né, existe espiritualidade na advocacia, na OAB, e estamos aqui praticando isso. Então hoje, né, eu estou presidente da comissão, mas a minha prática que eu peguei como coração do meu trabalho é a mediação sistêmica, a transformação, a cura das relações através de uma cultura de paz facilitada pela mediação, né, que traz esse olhar um para o outro para que as próprias partes cheguem num consenso através das práticas sistêmicas. E acabamos de lançar o livro Práticas Sistêmicas na resolução de conflitos, estudo de casos. Hoje também mais cedo tivemos um bate-papo com o René Schubert, falando sobre esse livro. Então estamos aí, né, Andrea, trabalhando e servindo a sociedade para que cada vez mais isso toque essas novas possibilidades de cura das relações sem guerra, toquem os corações das pessoas. Então hoje a gente vai falar, dar continuidade para esse bate-papo que já aconteceu a primeira parte o ano passado com a Andrea, de trazer para as pessoas como esses caminhos de autodesenvolvimento, né, as constelações, o yoga, eles se conversam e muitas vezes eles falam com abordagens diferentes a mesma coisa, e como tudo se complementa e tudo tem valor.
Então, eu passo a palavra para a Andréia, que ela já vai entrar no tema aí. Maravilha! Obrigada, Dani. Então, sim, brevemente, nosso roteiro de hoje é um bate-papo sobre o segundo passo do yoga, eu já explico isso, e a postura sistêmica. Então, enquanto eu dou algum tipo de explanação sobre os niyamas, aí a Dani entra com o olhar sistêmico e a experiência dela sobre tudo isso. A gente tem mais ou menos a ideia de conversar por volta de meia hora, 40 minutos, e logo depois a gente abre para vocês. Se vocês tiverem algum tipo de pergunta, tem alguém com o microfone ligado aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu desligo, não consigo. Então, assim, como a Dani já adiantou, nós em 6 de agosto de 2020, do ano passado, a gente fez uma primeira live sobre yoga e o sistêmico, tá? Nessa live, eu falei bastante sobre definições de yoga, sobre a história do yoga, de uma forma breve, mas trouxe isso. Trouxe também que o yoga tem 5.000 anos de existência, pelo menos, e que foi pela primeira vez codificado por um mestre chamado Patanjali, por volta do ano de 400 antes de Cristo a 200 depois de Cristo. Sim, é incerta a data, mas foi a primeira compilação, o primeiro escrito, né, de tudo que se vinha praticando muito tempo antes. Então, de acordo com esse yoga clássico de Patanjali, a gente tem 8 passos para se chegar naquele estado de felicidade sublime que no yoga a gente chama de iluminação, né, do samadhi. E na primeira live que nós fizemos, nós falamos do primeiro passo, dos yamas, que na verdade são 5 itens, né? Então, os yamas é o primeiro passo, sendo que dentro dos yamas temos essa prescrição ética do yogi, o que ele se compromete a fazer em relação ao mundo, em relação aos outros, né? E então a gente, se você quiser, puder, no meu canal do YouTube, que é Andrea Paternosti, está lá a live para vocês assistirem. Então a gente não vai se aprofundar de novo naquilo que a gente já trouxe. Então a gente vai falar sobre os niyamas, né, que é o segundo passo. Só antes eu gostaria de trazer a definição do Patanjali de yoga, de novo, eu trouxe na primeira live, mas eu gostaria de trazer aqui. Como que ele define yoga como a cessação ou a diminuição desses movimentos da nossa mente. O que significa isso? Ele define o yoga como, sabe esse turbilhão de pensamentos, emoções e sentimentos que a gente tem dentro da gente? Ele fala, yoga acontece, né? Esse estado de yoga acontece em você quando você diminui tudo isso. E aí, nesse estado de diminuição, supressão dessa turbulência da mente, o que você é, em essência, reluz. A luz que você é, reluz. Então, a ideia do yoga é que, então, a gente possa trabalhar esse turbilhão da nossa mente para que aquilo que a gente é, em essência, possa vir à tona, né? Então, mas isso você consegue pegar com mais detalhes lá na outra live. Mas, enfim, então, pelo Patanjali tem os yamas, que é o primeiro passo, e agora a gente vai chegar no segundo passo, que são os niyamas. E o que são niyamas, né? Nesses passos para a gente chegar na nossa felicidade, segundo o yoga. São as prescrições éticas do yogi com ele mesmo. Yamas, o yogi com o mundo, com os demais. Niyamas, ele com ele mesmo.
significa, por exemplo, se um praticante de yoga vai fazer retiro, sozinho, isolado, ele não vai conseguir praticar os yamas como prescrições éticas com os demais, porque ele está sozinho. Mas ele não deixa de praticar os niyamas, porque é o compromisso dele com ele mesmo. Porque ele sabe que, observando aquelas disciplinas do niyama, ele diminui, cessa esse movimento oscilatório da nossa mente, né? Então, eu já entraria aqui nos niyamas e queria ver com a Dani se ela quer fazer qualquer colocação nessa breve apresentação. Não, Dani, tá bem. Então, tá. Então, são 5 niyamas também, assim como nós falamos nos yamas, né? São 5 niyamas que Patanjali descreve. O primeiro deles se chama Saucha. Saucha significa purificação. Os yogis têm mania de purificação. Purificação do quê? São purificações internas e externas. Ele está sempre pensando em como estar de forma mais pura no mundo, né? Bom, sob o ponto de vista de alguém que já tem realização do yoga mais profundamente, né, que tem todo um trabalho, um caminhar mais profundo, do ponto de vista dele, de um yogi, não há nada a ser purificado. Por quê? Porque para ele tudo já é puro. O olhar dele ao mundo, no mundo, ele vê com pureza, ele vê com amor, ele vê com qualidades, ele saboreia tudo com pureza, ele escuta sons com uma realização profunda. Então, do ponto de vista dele, nada a ser purificado. Mas do meu ponto de vista, como alguém que ainda que tenha caminhado, tem muito a caminhar, tem muito a purificar, eu tenho, sim, o que trabalhar como purificação. Então, o que devemos purificar, né? Bom, no contexto do yoga, a gente purifica nossos corpos. Espera só um pouquinho. Não, é só colocar o link. Júlia, Arlete, vocês precisam desligar, por favor, o microfone. Ai, obrigada. Bom, então, o que nós purificamos no caminho do yoga? Nossos corpos. Corpos, Andréa? Temos vários corpos? Sim. Pela filosofia do yoga, nós temos 5 corpos. O primeiro deles se chama Annamaya Kosha, né? É o corpo do alimento, corpo físico. É esse corpo físico que a gente tem construído através da nutrição alimentar. Então, primeiro corpo. O segundo corpo que nós temos, segundo yoga, chama Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha é o corpo da energia vital, aquela energia que entra nesse corpo, traz vida e quando acabou, dissolveu, saiu o prana, saiu essa força vital da gente. Terceiro corpo, pelo yoga, se chama Manomaya Kosha. É o corpo mental que envolve sentimentos, pensamentos e emoções. O quarto corpo pelo yoga se chama Vijnana Maya Kosha, Vijnana Kosha, que é o corpo do intelecto, né? Então, da sabedoria, da intuição. E, finalmente, o quinto e último corpo, o corpo do espírito, se chama Anandamaya Kosha, que é o corpo da grande bem-aventurança. Bom, então, no trabalho de purificação, o que purificamos? Nossos corpos, né? Para poder ter mais acesso
ao Ananda Maya Kosha, que é o corpo do espírito, da bem-aventurança. E o que nós, yogis, fazemos para tudo isso, né? Dentro da purificação? Primeira coisa, vamos pensar no corpo físico? Sim, a gente cuida de uma boa alimentação, a gente cuida da nossa alimentação. E também, não é só a alimentação, é da eliminação das toxinas do teu corpo. Isso é uma forma de purificar você, né? Na prática, pelo yoga, além de cuidar do meu Ana, né, que é o Ana Maya Kosha, que é a alimentação, a nutrição, eu faço posturas, eu trago meus exercícios físicos, né, posturais, os asanas, que me ajudam, sim, nessa purificação do meu corpo, tá? Bom, corpo prânico, né, ele está diretamente ligado ao corpo mental da gente, né, aquele das emoções, sentimentos, pensamentos, volição. Então, cuidando daquilo que eu trago para mim como alimento mental e emocional, eu também cuido do meu corpo prânico. Então, o yoga está sempre procurando mesmo, peraí, que filme eu vou assistir? Que conversas e com quem eu vou ter? Que alimento que eu estou trazendo para mim nesses aspectos? Que tipo de relacionamentos eu tenho? Tóxicos? Me intoxicando mais? Se eu devo ou quero me purificar? Então, tudo isso a gente traz para a prática da gente, né? E é um compromisso dele de trazer a ele bons e nutritivos alimentos emocionais e mentais. Um ar mais puro, obviamente, que vai me trazer uma melhor saúde prânica, inclusive, né? Bom, então também purificamos nossos corpos mentais e prânicos através de pranayamas, que são os respiratórios do yoga. Ali, também nutrimos muito bem esses corpos através dos mantras, meditações, preces, várias técnicas que purificam os vários corpos. A gente tem técnicas específicas mais fortes ainda de purificação mesmo, os crias, que a gente chama, né? Por exemplo, crias para os olhos. São exercícios feitos pelos olhos em que você faz a limpeza mesmo, né? Limpeza da tua cavidade bucal, os yogis fazem, da pele, tem várias coisas que a gente faz e traz para o dia a dia para essas limpezas, inclusive. Por que é tão importante assim? Pensa no teu corpo. Como é que você troca com o mundo externo? Não são através dos 5 sentidos? Né? Os vários sentidos que nós temos. Quanto mais limpos, puros eles estão, essa troca, esse canal, a Dani até comentou alguma coisa sobre isso, é melhor, é mais profunda, não é? Então, qual é o efeito da purificação para o yogi, ou para a yogini, né? Sabe essas pessoas que têm um refinamento de sensibilidade? Sabe aquele refinamento? Aquelas pessoas que conversam, você conversa, os olhos brilham, o corpo... Você fica arrepiado. É um refinamento, é uma delicadeza dessa purificação como efeito, né? Claro, né? Então, tem toda uma dimensão dos vários corpos sendo limpados, né? Para que essa troca com mais pureza possa acontecer. Então, esse é o primeiro, a purificação. Dani, se você puder fazer paralelo com o sistêmico, passo a palavra. Eu encontrei um texto do próprio Bert,
no livro Liberados Somos Concluídos, que ele fala da purificação. Ele foi padre, né? Então, ele praticava, segundo a ordem dele, mas ele praticava essas meditações, respirações, o silêncio, e ele trouxe isso, né? A religião, para ele, era muito uma busca interior, muito mais uma busca interior do que exterior. Então, ele traz isso para o trabalho dele nas constelações, né? Então, ele fala nesse livro a purificação. A purificação, ela visa esse resultado, né, de purificar, que não se trata de algo externo, como limpar algo que sujou, e é um processo externo, assim como o ouro, que é separado das impurezas. Então, esse processo nada deixa de lado, abrange tudo até resplandecer em seu brilho original. Ou seja, não é se limpar, é num primeiro momento acolher. Então, já veja como a visão sistêmica, ela é de inclusão. Então, não é você dizer, isso não presta, pelo contrário, é acolher como tudo que faz parte, assim como a fala da Andrea começa, né? Para o yogi, para o yogi já perfeito, já purificado, tudo está certo, tudo faz parte. E aí Bert continua, transporta ao ser humano, a purificação deve apurar o coração, a alma e a mente, ou seja, esses mesmos corpos que a Andrea falou, né? A mesma coisa. O coração, para que se dedique de maneira pura e simples a uma causa, a qual percebe como sendo única e essencial dentre toda a plenitude de possibilidades, ou seja, essa entrega, né? Pura e simples, ou seja, você se entrega a esse propósito, né? Sem ficar maquinando razões e consequências, você segue o seu coração. Por isso, a purificação do coração vem acompanhada de recolhimento. O coração se recolhe ao essencial e deixa tudo o que pode distraí-lo desse recolhimento do lado de fora de sua porta. Purificação e apuração significam, portanto, que as portas do coração se fecham à diversidade. A essas portas pertence de um lado os sentidos. É por isso que neste contexto a mística fala da purificação dos sentidos ou da noite dos sentidos. Como essa purificação é realizada? De um lado, pela retração dos sentidos frente à distração, deixando-a, por assim dizer, do lado de fora. Este seria o caminho mais simples e também o mais perigoso, porque quando exagerado, também nos empobrece. Ou seja, que é o caminho da exclusão, que é você dizer, isso está errado. Então, ele fala a outra possibilidade. O outro e verdadeiro caminho abre os sentidos, de tal forma que os sentidos não se prendem ao singular ou plural, e sim extrapolando-os, visem algo maior e neste, no além sensual, no além dos sentidos, alcancem a quietude. Assim, o plural se reduz a um único essencial, que por liberar o plural, permanece vazio e simples em si mesmo. No entanto, é o essencial a raiz do plural. O plural nele fica adensado, ou seja, compreendido. Tudo faz parte. Por isso, esse vazio é percebido como plenitude, como uma força serena em direção ao que virá, que fica subjacente e próxima daquilo que sustenta. A purificação apura, sobretudo, a alma e a mente, tal qual o coração. Também a alma e a mente deixam o plural e o multiforme do lado de fora da porta até que se tornem uniformes, no sentido em que, ao imobilizar-se, tornam-se abertos a algo que surge do recôndito ao encontro da luz, algo essencial que possui força. Mais do que isso, a mente precisa se despedir daquilo que talvez lhe seja mais caro, da consciência da diferenciação entre o bem e o mal, e das religiões que se baseiam nessa diferenciação.
Por isso, ao final dessa purificação, está a compreensão de que somos iguais a cada ser humano, talvez até mesmo iguais a cada ser vivo. Aqui, qualquer soberba é reduzida a cinzas. Isso significa, na prática, que dentro de nosso coração e de nossa alma, abracemos cada pessoa com a qual nos exaltamos de forma tão plena até sentir essa igualdade. E que dentro de nosso coração e de nossa alma, abracemos cada pessoa a quem quisermos mal, de tal forma que ela se torne igual a nós e nós a ela. Somente quando essa igualdade tiver sido alcançada, os movimentos da alma nos levarão até onde é o nosso lugar e a nossa vocação. Sustentados por esses movimentos da alma, ganhamos a compreensão e temos a força que, movida pela consciência da igualdade, enfrenta tudo com benevolência. Ou seja, quando nós realizamos o trabalho de campo, né, da prática das constelações, muitas vezes fica evidente que a solução daquela situação, daquela dor, daquele problema, daquele conflito, jurídico ou não, ou relacional, muito mais está nessa visão de separação, de você ser melhor ou pior, ou de uma coisa ser certa ou errada, ou de certo do meu jeito e não se abrir para a visão do outro, para equanimizar as necessidades daquelas duas ou mais pessoas daquela situação em relação a alguma coisa, você fica limitado na sua crença limitante, literalmente, ou como as constelações chamam de lealdades invisíveis, que são aquelas coisas culturais que a gente, quando nasce num sistema, né, que a gente chama numa família, que é um grupo, uma família, numa religião, num grupo político, num grupo social em termos financeiros, de acesso a financeiro, ou uma questão cultural, qualquer dessas coisas te separa da realidade do outro. Então, quando no campo a pessoa que está pedindo aquela visão da constelação é mostrado e abre o olhar para a realidade do outro que ela não está conseguindo ver, aí se purifica essa relação, se purifica do quê? Dessa soberba, desse sentimento de querer ser melhor, de querer ser mais certo, de apontar os dedos, que é o julgamento. Então, todo o trabalho das constelações vai para o não julgamento, vai para a igualdade, vai para a reconciliação, a partir justamente dessa limpeza que você só consegue atingir, né, a partir desse alinhamento dos sentidos que a Andrea traz, que o yoga proporciona na sua prática. Nas constelações é necessário que a pessoa também realize isso em si e vá purificando todos os seus corpos, né, o coração, o emocional, a mente, vá se alinhando para essa abertura, para esse algo maior e para essa igualdade, para essa conexão de todos, como ele fala, entre todos nós humanos e ainda mais a tudo que é vivo. Então, da purificação tiramos isso, esse paralelo lindo. Muito, muito próximo, muito igual. Passo a palavra, querida. Obrigada, Dan, acolho a palavra. Que lindo. E a purificação, dentro do caminho iógico, te leva a um estado de contentamento. E o contentamento é o segundo niyama, né, que a gente chama de santosha, que seria contentamento, paz. Opa. E aqui, o que é o santosha para um yogi? Né? O que é o contentamento para o yogi? É um cultivo deliberado do contentamento pelas coisas e pessoas. Né? Ele usa a força de vontade dele, a atenção dele na própria mente, percebe
que o padrão normal da nossa mente é essa oscilação dos nossos humores. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero, uma hora eu tenho, uma hora eu não tenho. E a nossa mente fica, né, nessa oscilação. Ele percebe o quanto isso tem impacto nele e decide, ok, vou sim cultivar o contentamento pelas coisas como são, né? Não ficar olhando com a mente da escassez no meio copo vazio, né? A metáfora que todo mundo usa. Ou seja, através desse exercício deliberado pela própria vontade e contando com a meditação, com a própria prática como um meio para atingir essa finalidade, ele consegue ter uma mente mais equilibrada. E, gente, exatamente o que a Dani falou coincide aqui. Por quê? Porque o cultivo de contentamento traz o senso de equanimidade para tudo. Ele começa a olhar para o mundo com esse senso de que tudo importa, tudo é equânime. O que é melhor que o quê? Como assim? Quem deu essa prioridade? Né? Então, essa decisão de parar de brigar com a vida, né? Que nas constelações a gente traz muito isso, dizer o sim, né? Para o que acontece. Enfim, então, esse contentamento é o resultado de muita disciplina. E, como resultado dessa disciplina, de força de vontade, deixa eu ver aqui, acho que a Juliana está precisando de um mute. Vamos mutar aqui. Então, esse cultivo, essa autodisciplina, essa disciplina constante, esse estado de atenção, esse treinamento, é o que faz, né, com que ele alcance algo que a gente deseja tanto, que se chama felicidade. A felicidade é um resultado de um trabalho interno de disciplina, de contentamento. Algo para se pensar aí, né? Dan, passo para você a palavra. Então, você falou de um niyama agora, do contentamento. Tá. Isso nos traz, assim, em paralelo com as constelações, daquela sensação de estar satisfeito, né? Existem pessoas que tiveram destinos mais desafiadores, destinos difíceis, que tiveram amores interrompidos, que sentem que o que deveriam receber dos pais não foi suficiente, ou veio com muita dor, ou veio com uma carga, com um peso, e passaram por situações, por traumas, por muitas dificuldades, por situações de abusos, ou de abandonos, ou de tantas situações traumáticas, que quando essa pessoa vai para a vida e carrega esses vazios ou essas faltas, é como se a vida, a própria existência, continuasse sempre trazendo para ela mais falta, mais dor. Então, não é que a gente, nas constelações, vá dizer, não, só afirmações positivas e bola para frente. Não, muito pelo contrário, né? As constelações trabalham criança ferida,
amor interrompido, existem trabalhos de renascimento no campo, e muitas vezes é preciso olhar para isso e revisitar essas dores, esses traumas, muitas vezes, e acolher muitas vezes, e cuidar muito dessa criança, para que ela consiga chegar e trazer essa criança, essas dores dessa criança, cuidar dessa criança e trazer para o adulto, com esse compromisso desse adulto: eu cuido de você, o que eu deveria ter recebido, o que eu poderia ter recebido, né, de quem me gerou, de quem me gestou, nas funções biológicas do masculino e feminino. Isso biologicamente se cumpriu, tanto que existe vida nesse corpo. Essa situação biológica foi um sucesso, essa experiência biológica foi um sucesso, né? E mesmo que a experiência emocional não tenha, dessas pessoas que me geraram biologicamente, elas não tenham conseguido dar, a vida tratou de oferecer de alguma forma, mesmo com as dificuldades, porque nós, seres humanos, somos a espécie viva aqui no planeta que mais demoramos para nos tornarmos independentes. Então, se nós, enquanto nós que nascemos, nós não permaneceríamos vivos e não estaríamos aqui com traumas ou sem traumas, se pessoas não tivessem nos trocado, não tivessem nos alimentado, não tivessem cuidado para que a nossa biologia se desenvolvesse, mesmo que nós não tenhamos sido amparados, talvez, emocionalmente, mas nós, como experiência biológica, nós somos um sucesso, e a vida encontrou maneiras de nos proporcionar essa continuidade. Então, se nós chegamos até aqui, nós sobrevivemos, nosso pai e nossa mãe tiveram sucesso, e a vida e o mundo que nos serviu, que nos limpou, que nos agasalhou, que nos educou e que nos alimentou, tudo isso teve sucesso, senão nós não estaríamos aqui, nós já teríamos partido. Então, se a gente começa a trabalhar a partir de onde estamos, para curar e ressignificar o passado e olhar para adiante da seguinte maneira: se a gente consegue fazer esse trabalho e chegar aqui e olhar para a vida e para o mundo e dizer: até aqui eu recebi o que foi suficiente e necessário. A partir de agora, daqui para frente, eu conquisto, eu cuido. O que eu recebi já foi o bastante. Então, você passa a olhar para o mundo já a partir de uma saciedade, de uma conformidade com o que foi entregue a você, mesmo com a dificuldade que foi. E você pega essa dificuldade que foi como experiência e ressignifica isso em prol de servir a vida, muitas vezes com uma força que pessoas que tiveram uma vida fácil, vamos dizer, que tiveram muita tranquilidade, muitas vezes essas pessoas que tiveram essa vida mais fácil não tenham essa força que as pessoas que passaram por determinadas dificuldades têm no servir. E muitas vezes essas pessoas, justamente que passaram por dificuldades e traumas, elas vão trabalhar no mundo em prol de ajudar outras pessoas e acolher outras pessoas que talvez tenham passado por essa situação. Isso vira um propósito, com uma força que outra pessoa em outro lugar que não tenha passado por isso não tem. Isso, essa chave só vira dessa abundância, né? E a pessoa passa a estar nesse contentamento quando ela consegue chegar nesse lugar
que a Andrea falou, equanimidade, né? Está equânime, está ok. Quando a pessoa consegue sair daquela posição da criança que falta algo, que ainda quer algo dos pais, que não recebeu, que fica nessa escassez perante o mundo, que nada está bom, nem o emprego está bom, nem um chefe é bom, nem um professor é bom, nem um lugar está bom, nem um relacionamento é bom o suficiente. Existe uma carência, uma cobrança que ninguém consegue saciar, e muitas vezes, né, André, a gente verifica nas constelações que isso vai para o vício, e os vícios são os vícios e os abusos de substâncias e de não só substâncias que viciam, mas a comida pode se tornar um vício, né? Tantas outras coisas que não são substâncias, inclusive, né, o sexo e outras coisas, tudo pode se tornar um vício quando existe essa busca insaciável. Então, se a pessoa tem essa escassez e essa cobrança e essa necessidade que nunca sacia, ela não está na equanimidade, ela não está no contentamento. Então, precisa realizar todo esse trabalho interno, e as constelações ajudam todo esse processo, muito, ajudam em tudo isso, todo esse processo, para daí a pessoa estar nesse lugar de contentamento com aonde está e com o que aconteceu, e pronta para ir para a vida já de um lugar de eu conquisto e eu tenho a oferecer também. Eu não vou só ficar exigindo. E aí a vida da pessoa muda, porque o mundo responde para ela diferente. Aí o mundo se torna abundante, né? Mas a gente olha no campo das constelações com muito respeito, muito acolhimento para essas trajetórias difíceis, e vai paulatinamente trazendo, né, essas curas, essas ressignificações, para que seja possível chegar nesse lugar. É isso. Obrigada, Dan. Então, né, esse perfeito contentamento que traz felicidade, essa alegria constante, sutil, que vem de dentro, né, que não depende tanto mais das circunstâncias externas. Essa é uma grande força, né? Bom, terceiro niyama, né, agora, se chama tapas, ou austeridade, mais no sentido de autodisciplina. Também é um trabalho profundo de força de vontade, né? De desenvolver essa força de vontade para o domínio da própria mente, né? Então, essa determinação de ser disciplinada, de, poxa, vou acordar hoje, claro que eu tenho preguiça, né? Mas eu vou fazer minha prática, né? Puxa, hoje não tem hoje não. Essa determinação de saber a importância que tem uma prática na sua vida e a diferença que isso faz na tua mente e na tua trajetória. Então, isso é o tapas opa! Esse é o tapas do yogi, né? Tem um ponto aqui interessante que tem alguns mestres que falam assim, que falta de tapas pode levar à depressão. A sugestão é, percebe o quanto, se você trouxer a disciplina de algo importante para você, o quanto isso muda completamente a tua mente. A tua mente não se perde mais. Você encontra força, centramento. Você sabe que você é capaz. Não tem espaço, por exemplo, né, para tristezas extremamente profundas mais. Mas é uma conquista, né, através do tapas. Através dessa
dessa austeridade, dessa autodisciplina, a gente chega assim a eliminar as grandes impurezas do nosso corpo prânico, inclusive. Né? Dani, você. Isso remete, em primeiro lugar, a questão da ordem, né? Essa disciplina, ela é a energia masculina. Então, como o Bert fala, essa analogia maravilhosa, o amor, ela é a água, e a ordem, a regra, a disciplina, ela é o jarro. E que sem o jarro que contém a água, essa água se esvai e vira uma bagunça. E com o jarro, com o recipiente, essa água tem uma função. Ela tem um limite e ela se torna útil e a serviço. O amor sem a ordem desanda. E a ordem sem amor, ela é crueldade, ela não tem benevolência, ela é regras pelas regras, né? Sem um conteúdo, sem uma efetividade. Ela é o abuso de poder. Então, uma coisa sem a outra não funciona. E quando fica de mais uma e de menos a outra, desequilibra. Então, esse niyama, ele remete a, vamos olhar como está a nossa relação com a energia masculina, e a partir disso, como está, a partir desse lugar, como você vê regras, como você se sente com relação à disciplina, à organização? Você se sente mal? Você não cumpre? Então, você está com dificuldade com o seu pai, na sua relação com o seu pai. Na sua relação com essa energia masculina está desalinhada e desordenada dentro de você. Porque quando você está bem com algo, tudo flui. É fácil para você. É uma delícia. É uma delícia, né? Então, a gente até conversou aquele dia, né? O que é uma casa? Uma casa sem energia masculina. Vamos brincar aqui, a casa da mãe Joana. Né? A casa da mãe Joana é gato, papagaio, cachorro, periquito, o cabrito, as galinhas, os bichos sobem em cima da mesa para comer, tem canto para todo mundo ficar, né? Tem um monte de coisa arada velha e fica lá, em cima da mesa é uma abundância de tudo, é uma abundância de espaço para todo mundo se encostar, uma abundância de tempo, é uma abundância de receptividade, ninguém tem hora para chegar, ninguém tem hora para ir embora, ninguém tem hora para dormir, aquela mesa, assim, sempre tem comida na geladeira, mas assim, tem comida na geladeira de 5 semanas atrás apodrecendo também. Em cima da mesa, aquele monte de pão com mosca, com geleia, com bacon, com aquela fruteira, assim, tem fruta verde com fruta podre, tudo misturada, mas é uma abundância, mas não tem organização, não tem regra, né? Então, assim, é mãe demais, pai de menos, né? Então, precisa desse equilíbrio, dessa disciplina, dessa organização na vida, né? Senão desanda. E aí você fala uma coisa referente à depressão, né? E como essa indisciplina mental gera estados depressivos. Sim, a gente nas constelações trata do termo imagens interiores, e muitas vezes, quando a gente coloca no campo e a pessoa amplia o olhar, e ela sai de uma visão que a gente chama, muitas vezes, o amor cego, o amor infantil, que são aquelas interpretações
a partir de crenças familiares, histórias que te contaram, ou a visão da escassez da criança a partir de uma ótica, de um ponto de vista que não entende o contexto geral, mas que se impactou com um certo ponto de vista, que entende muito pouco do contexto total, e isso cria uma imagem. Isso se cristaliza na nossa tela mental e a gente passa a reagir na vida a partir desses gatilhos, né? Que ficam ali e que muitas vezes a coisa maior não é daquele jeito como nós fotografamos. Não é. Então, quando nós vamos para um trabalho de constelação e a gente amplia o olhar e a gente vê todas as outras abordagens e a gente traz o adulto para olhar novamente, por isso que a gente fala, vamos olhar de novo, é uma nova visão, vamos olhar novamente, é o olhar, porque quando nós olhamos de novo a partir do adulto, a partir do ponto de vista que tudo que se relaciona com aquele ponto, aquela imagem interior que se cristalizou naquele amor cego infantil, ela esmigalha, porque muitas vezes não é nada daquilo que a gente fotografou na nossa visão limitada. E a gente vai ressignificar isso. E a partir dessa ressignificação, quantas dores que a gente se apega não precisam existir, continuar. E aí, quando você fala da mente, o quanto que os nossos pensamentos, e pensamentos circulares, né, são aqueles loopings, e por que isso aconteceu, isso não sei, que é isso, não sei o que, e a gente fica nessa roda e fica vivendo situações e colocando nessa roda, porque se acontece isso, significa isso, porque você tem uma imagem interior, interna, antiga, infantil, e tudo para você vai cair naquilo, e tudo você vai reagir a partir daquilo. Então, quando você purifica a sua mente, e você limpa essas imagens infantis, e você cresce, quanto de dor sai, quanto de depressão pode sair, só que é preciso, como você disse, atitude, disciplina, ele é um fazer, ele é a pessoa buscar. Isso, esse tipo de ressignificação, de quebra de crenças limitantes, de cura de dores, não vai acontecer enquanto você está assistindo Netflix no sofá, e achando a vida horrorosa. Então, qual é a sua disciplina com a sua cura? Qual é o seu compromisso com o seu automelhoramento? É uma atitude, é um fazer. Maravilha. Bom, então nessa linha, né? Entramos agora no quarto, penúltimo niyama, que se chama Swadhyaya, que é o autoestudo, né? E aqui não é só eu me determinar a estudar a filosofia ou que seja até no sistêmico, tudo isso, mas eu ser capaz de mergulhar em mim mesmo. Eu entender profundamente como é que é o mecanismo da minha mente, como é que eu funciono, né? E conforme você vai se autoestudando, o próprio caminho vai sendo legitimado para você. O yogi, ele é laboratório de si mesmo, né? Então ele vai, ok, então ele não tem essa ideia cega de que algo vem de fora para dizer o que tem que fazer, né? Ele está sempre testando, ver se é isso mesmo, se funciona com ele, né? Essa experimentação prática, né? Então, ele contempla as questões bem profundas da vida, né? E essa própria contemplação faz ele mudar. Isso é o centro, né? O cerne do autoestudo. Ele está sempre focado naquilo que importa, naquilo que realmente importa. Dani? Isso é
é o caminho, né? O caminho do yogi é o caminho das constelações sistêmicas, a gente chama de caminho, né? Constelação, ela não é algo que você vai fazer um curso, vai ler alguns livros e você está pronto, né? Assim como a gente tem visto muitas, acredito também, né, nesses caminhos holísticos, espiritualistas e tudo mais, de autodesenvolvimento, esses auto-intitulados gurus e esses egos iluminados, né, autodeclarados iluminados, prontos, né, todo mundo, agora o mundo é muito cacique para pouco índio não precisa mais, ninguém precisa plantar mandioca, arar a terra, semear, não precisa mais nada, todo mundo só vai ficar lá, fazendo fogueira e dizendo o que os outros têm que fazer, né, tá muito assim. Então, é maravilhoso que as pessoas venham, os buscadores, né, Andréia? Somos os trabalhadores da última hora, mas então que sejamos os trabalhadores, né, e não os chefes. Todo mundo quer ser chefe, todo mundo já se iluminou, né, leu um livro, ouviu falar alguma coisa, se iluminou, já está pronto, está todo mundo se considerando pronto muitas vezes, porque tomou conhecimento, porque fez uma formação, porque fez um curso de fim de semana, aí já quer mandar nos outros, dizer como os outros têm que fazer. Então, assim, é um caminho, e esse caminho é infinito. Infinito. Só para começar, se a gente está vivo aqui nesse planetinha de terceira dimensão, no quiprocó da Via Láctea, significa que a gente está bem no fim da fila do universo. Muito. Né? E as pessoas acham que, enfim, né, só tem avatar na Terra ultimamente. Então, isso traz para humildade, né? Humildade. E as ordens da ajuda das constelações ensinam muito isso, porque um constelador, um ajudante, ele é o último a chegar naquele sistema que ele está servindo. Então, ele se coloca embaixo do seu cliente, da alma do seu cliente, do guia, do eu superior daquele cliente, de todo o sistema familiar. Ele está a serviço, ele não está ali no comando, ele não vai dizer o que a pessoa tem que fazer, ele só vai facilitar para que a própria pessoa ouça e veja o que o sistema dele está dizendo. Então, muita humildade, até porque um constelador no lugar de ajuda, assim como um yogi no seu caminho, que somos todos professores e alunos de si próprios e, né, no coletivo, nós só podemos oferecer para o outro aquilo que a gente já realizou em si próprio. A gente não pode dar o que não tem. Então, é uma formação continuada e infinita. É um caminho infinito de autoobservação diária. E isso que a Andrea está falando é a postura sistêmica. O que é a postura sistêmica? É estar no mundo e não se permitir ser levado pelas ondas do mundo. É ir para o centramento, ir para o observador dos outros, para você apontar e julgar e se sentir melhor. Não! Somos todos espelhos uns dos outros, observador de si próprio. O que aquilo está mostrando para que você se melhore? É você se melhorando o tempo todo. É você servindo o tempo todo, é você aprendendo o tempo todo. Sempre num lugar de não julgamento e de humildade. Sempre um lugar de último. Mas no seu lugar, não querendo subir, né, em palanques, em pedestais, ser donos das verdades dos outros, porque isso é projeção. Quando você tem necessidade, quando essa é uma necessidade de estar
sobre os outros, isso é projeção. Já significa que você está fora do seu lugar sistêmico familiar. E não é só a constelação sistêmica que ensina isso. Existe todo esse estudo já, antiquíssimo na análise transacional. Quando você ocupa o lugar do grande, do pai, quando você vai para o lugar do pai, quando você chuta o seu pai da sua vida, você quer ser maior do que você é, e você quer dar ordens para os outros. Você quer interferir na vida dos outros. Então, quantas desordens acontecem em tantos sistemas por aí, os políticos, os religiosos, e a gente fica assistindo no jornal o resultado dessas desordens. O quanto isso nos machuca, o quanto isso interfere na nossa vida. Quanto isso chega para nós. Então, é muita humildade. Vamos entrar nessa fila aí, desse caminho infinito, vamos continuar, né? Se observando e voltando para o seu lugar. Isso aí, minha amiga, continua. Lindo. Nesse paralelo, para quem se interessar, procurar o caminho do Bodhisattva, né? É um caminho yógico, onde você se compromete a sempre retornar enquanto tiver um único ser que precisa da ajuda. Você sempre vai estar disponível. Bom, e o último, está passando um pouco aqui do tempo, mas o último niyama se chama Ishvara Pranidhana. É muito difícil encontrar as traduções adequadas para esses termos em sânscrito, né? E a tradução normal para Ishvara Pranidhana seria devoção. Mas no caminho do yoga não tem essa devoção cega que a gente pensa. Aqui, ele tem como base uma lei psicológica muito básica, aquela assim, que se a gente pensa de modo persistente em alguma coisa, essa coisa tende a se tornar cada vez mais parte de mim e do meu caráter. Sabendo disso, o yogi, ele deliberadamente pensa de modo persistente, e aí ele presta atenção e volta a atenção dele para qualidades do que é a mente iluminada. Ele não fica nesses pensamentos obsessivos negativos. Ele deliberadamente vem e traz o pensamento dele para que qualidades seriam essas da mente iluminada? Amor, compaixão, equanimidade, alegria, coragem. Ele traz conscientemente a mente ali. Então, isso é Ishvara Pranidhana no sentido de arquétipo da perfeição. O arquétipo, a força arquetípica desse ser iluminado. E que eu vou me conectando a todo momento que eu percebo que eu posso fazer isso. Então, ele acaba com a prática de forma persistente disso e focado com meditação, né? Aquela atenção focada da mente dele que ele treina, ele acaba se tornando instrumento dessas qualidades. Lei psicológica básica. Então, tem a ver com aquilo que a Dani estava falando para mim, dessas imagens, né? E que, nesse caso, ele está transformando essas imagens mentais dele em qualidades, em outras imagens, né? E na medida em que ele vai praticando, isso tudo vai se tornando natural nele. E automaticamente começa a revelar aquilo que é o yoga, né? A cessação dessa oscilação desenfreada da mente
e as qualidades de uma mente iluminada se revelam. Você, Dan. Isso é quando o Bert também traz para essa fluir com a grande alma, né? Então, quando você vai fazendo essa purificação e você vai ressignificando esses bloqueios, essas imagens interiores, essas lealdades invisíveis, cegas, infantis, você vai purificando, você chega um momento que você vai para uma entrega ao fluir da vida que vem de uma grande alma que passa por você e você não causa mais resistência e você se torna a serviço da vida de algo maior. Então, todos esses termos são os que Bert usa. E ele traz uma visão muito interessante disso. Ele não coloca o poder divino como um Deus, como uma coisa personificada. Ele fala dessa grande alma, desse algo maior. E nesse algo maior, ele traz essa visão do que seríamos nós, enquanto de frente a esse algo maior. E ele fala, né, porque existem determinadas filosofias que dizem, nós não somos este corpo, nós somos uma alma ocupando temporariamente, tendo uma experiência corpórea. Isso é uma visão. Bert vai além. Ele diz assim, nós não somos uma alma tendo uma experiência. Nós somos o exercício de uma parte da experiência desta grande alma. Nós não somos uma alma individual. Então, quando nós vamos realizando essa purificação, esse alinhamento que você cita a palavra devoção, aqui Bert ele usa o termo essa entrega, né? Que acaba no final sendo a mesma coisa, esse movimento interno de você se colocar a serviço de algo, né? De você se alinhar com aquilo na sua prática, que aí você, no caminho da yoga, citou, aqui para nós seria a postura sistêmica, o centramento, o não julgamento, essa humildade, e tudo isso, essa autoobservação, esse espelhamento. Então, quando você vai limpando e vai se tornando canal porque você está alinhado, você percebe que, na verdade, você fez movimentos que são da maneira como você citou as práticas. Então, a gente fez movimentos, só que chega uma hora que a gente percebe que aquilo que a gente fez, aquela ressignificação de dores, aquele trabalho, aquele estudo, aquela entrega no campo, aquele tanto de coisa que a gente fez, assim como no caminho da yoga tem todas as práticas que fez, vai chegar uma hora que a gente vai sentir que aquilo, perto do que a gente está recebendo de bênçãos, de fluir, de direcionamento, de abundância, na verdade, aquilo que a gente fez foi pouco para estar agora nesse fluxo, porque isso é muito maior. E isso é o resultado que você chega no ápice da gratidão. É a gratidão mais verdadeira. Né? Você fez, mas de repente você percebe que, nossa, eu fiz, mas hoje em dia parece tão pouco que eu fiz, o que eu estou recebendo é muito maior. Né? Sou grata por tudo isso. Inclusive também, como você já se acostumou a passar pelos desafios e aprender com eles, passar por desafios também, a partir dessa energia, também está tudo bem, faz parte. E aí a gente chega naquilo que você disse no início da sua fala hoje. Para o yogi que já está nesse lugar, tudo faz parte. E é exatamente aí que nós chegamos, né? Deu a volta.
Então é isso, minha amiga, adorei essa conversa. Adorei também. Se você me permite, Dani, fica aqui também meu convite para todo mundo. Eu dou aula online de yoga e nas quartas às 8 da manhã tem uma turminha ótima, é aberto, é pelo Zoom e contribuição espontânea, e tudo que for contribuído eu ofereço como doação para os Médicos Sem Fronteiras. Por que eu escolhi os Médicos Sem Fronteiras? Porque atualmente a gente está carente de saúde, de ciência, de gente que leva ciência e saúde para todos os 4 cantos do mundo. Então, fica aqui meu convite, quem quiser praticar, todas as quartas, às 8 da manhã, é só entrar em contato comigo, fazemos aula de yoga juntos. Eu coloco aqui. Dani, contigo. Acho que deu para hoje, assim, quem está aqui, quem vai assistir depois, eu já agradeço esses olhares carinhosos a todos que estão aqui, Juliana, Anitta, Lucimara, Cristel, temos até presenças internacionais, a Mari, linda, querida, Marcela, Maria Helena, Lenita, e todos que vão assistir depois, olha quantas mulheres aqui, né, ficaram as mulheres, o Jorge que estava aí, ele deu uma saidinha. A gente deixa também o convite para as oficinas que nós estamos iniciando terça-feira, de círculos do sagrado feminino com constelações sistêmicas, que vai ser uma revolução conjunta de todas nós que estivermos nesse grupo, porque algo novo em que cada dia de círculo do sagrado, com o trabalho já das deusas, com o trabalho de acolhimento das emoções do momento de vida e dos arquétipos de cada mulher, e essa sororidade desse grupo, vai acontecer movimentos sistêmicos, ressignificação de imagens interiores, cura de crianças feridas, cura do feminino, na hora e meia seguinte do primeiro trabalho com o sagrado feminino. A partir de terça-feira, quem quiser as maiores informações no Facebook aí, e no Instagram da Andréia, no meu, só procurar Andréia Bussabi Paternosti, Daniele Précoma, vocês vão encontrar lá. Sagrado Feminino com o Círculo do Sagrado, com vivências em constelação. Fica aqui o convite também para essas deusas que se interessam por esse caminho do autoconhecimento. E, Dan, só para eu fechar uma coisinha, poxa, mas o que tem a ver essas oficinas do sagrado feminino com o yoga, né? E também com o sistêmico? Eu falei que o yoga surgiu há 5.000 anos, pelo menos, numa civilização lá no norte da Índia, né, dos Drávidas. Eram civilizações ali matrísticas ou matrifocais. Significam que essas práticas de yoga, o Ayurveda, que é a medicina indiana, os tantras, da onde vem esse conhecimento dos chakras, de tudo isso, desse povo, gente. Essa é a fonte direta, né? O Sankhya, que é a própria filosofia que embasa o próprio yoga, né? Então, tudo isso vem de uma sociedade matrifocal, matrística. E matrística e matrifocal não significa que é matriarcal. Significa que é igualitária, gêneros igualitários, extremamente naturalistas, né? Com toda essa conexão profunda com todos os aspectos da natureza. E, de alguma forma, a gente, nas nossas oficinas, Dani e eu, essas oficinas vão começar agora terça-feira, às 6 da tarde, serão 6 oficinas. Nós vamos trabalhar esse resgate profundo do princípio feminino, através das conversas com os temas sistêmicos, do sagrado feminino, e as oficinas, e também teremos a Dani
conduzindo constelação familiar com tudo isso. Então, vocês estão convidados para participar. A Luciana perguntou como assistir depois. Se ela está se referindo a essa live daqui, a Andrea vai colocar no YouTube dela, e depois que ela tiver o vídeo do Zoom, e nós vamos disponibilizar, eu vou disponibilizar o link lá na página da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Pinheiros, então, e no meu também. Quem estiver lá conectado conosco, Andréia e Daniele, a gente vai postar esse vídeo aí no início da semana que vem. Certo, gente? Alguém tem alguma pergunta? Teve uma pergunta aí para trás que perguntava, acho que foi a Lucimara, como que faz essa purificação? Acho que a gente explicou durante a live toda, né? 2 formas de purificação, a do caminho do yoga e a do caminho das constelações, e nenhuma delas é única. A gente trouxe aqui como isso tudo é complementar e se conversa e se soma. E existem muitas outras formas, né? O mundo, graças a Deus, hoje em dia tem muita oferta. Cada um vai encontrar o caminho que, digamos assim, que a linguagem daquela proposta de trabalho fala a sua língua, a língua do seu coração, onde o seu coração se abre para realizar essa purificação, esse alinhamento interno com essa grande alma, né? Mas aqui já foram dadas 2 formas de isso acontecer. Se alguém quiser falar, abre o microfone e fala, senão a gente daí encerra. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe... Ó, Juliana. Meninas, desculpa aqui o estado, que nem eu não sabia que ia entrar, mas só quero agradecer muito, que vocês não sabem o quanto bateu as coisas que vocês falaram, quanto foi importante. Entrei na metade porque estava justamente com problemas discutindo no telefone. Então, foi muito importante. Queria agradecer vocês muito e parabenizá-las. Querida, obrigada. Que bom que o amor que a gente dá é recebido, né? Que bom que a gente tem para dar, né? E o quanto a gente também precisa receber. E saber receber também é uma arte. Verdade. Mas vocês são muito especiais, meninas. Podem crer. Obrigada, querida. Nós somos. Saudades de vocês aí, ó, Mari, mãe, saudade. Acho que a Lucimara vai falar, ela ligou o microfone. Gente, eu estou assim, encantada, né, com o assunto tão rico, com o assunto tão profundo de vocês, e principalmente com a abordagem com que vocês colocaram, numa leveza e numa assim, coerência, numa facilidade da gente poder conectar com isso tudo mesmo. E eu vou ver, né, se Deus quiser, eu quero ter a oportunidade de participar desse círculo do sagrado feminino, que é um assunto que ultimamente eu tenho me interessado muito. E eu fiquei, na hora que vocês foram, né, fazendo as comparações, pensando que assim, eu trabalho muito com barra de Access, como que também tudo tem a ver, como que conecta tudo os assuntos. Ou seja, essa área holística, ela é muito completa, ela é muito vasta. É como se fosse realmente um quebra-cabeça, e cada coisa, igual você falou, cada coisa faz sentido da linguagem daquele que entende. Gente, eu estou muito encantada. E eu só tenho que agradecer a oportunidade, a honra de estar aqui, e parabenizar vocês para que vocês continuem fazendo esses encontros para levar esse conhecimento a mais e mais pessoas, para poder expandir a consciência e a gente ficar cada vez trabalhando numa sociedade mais fraterna. Gratidão mesmo, viu? Gratidão, Lucimara. Gratidão, meninas. Beijão de todos aqui do Paraná, Danizinha, Andréia, tá convidada para vir conhecer a nossa casa.
Estou falando aqui de dentro do trailer, estamos aqui. Ah, saudade! Manda beijão para todo mundo, amo, saudades. Beijos para todos também, de todos, aniversário da Aileen hoje, vamos descer para comemorar daqui a pouco. Um beijo! Que delícia! Traga a Andréia para cá também, venham todos conhecer a nossa casa aqui, o Céu do Despertar. Já vamos descer. Ai, Andréia, que essa pandemia acabe logo. Vamos viajar, pelo amor de Deus, vamos fazer roda em fogueira. Vamos fazer mais coisinhas para continuar essa comunicação, porque são todas realmente linguagens que se comunicam. É um presente. Gratidão, muita gratidão por conhecer um pouquinho mais das constelações e do yoga. Eu sou apaixonada, pratico também diariamente o yoga, mas conhecendo um pouquinho mais, a gente faz com mais consciência e é maravilhoso. Gratidão, gente. Muito, muito obrigada. Obrigada, querida, por vir. Obrigada. Andréia queria falar algo, dar um recado para a Ju? Sentiu de falar algo para a Ju? Não, para a Ju, para todo mundo. Para todos. É aquela coisa, né? A gente não vê fora da gente aquilo que não está dentro. Então, toda a especialidade, o agradecimento que vocês, ou aquilo tudo que vocês viram aqui, está dentro de vocês. A gente que agradece muito. Obrigada. Então, boa noite, um ótimo final de semana, muito amor para vocês, calor no coração. Obrigada por estarem aqui. Gratidão. Beijo. Gente, beijos. Tchau.